no ar, Zé. Olá pessoal, boa noite para vocês. A partir de agora nós estamos começando mais uma edição do Primeiro Tempo para todo o Brasil. Hoje, uma sexta-feira, 17 de abril, 18 horas agora e 3 minutos. Um abraço para vocês. Vamos juntos no melhor do esporte. Falar de futebol é com a gente aqui, né? É com nós mesmo, né? Levar sempre as informações esportivas, debates, opiniões e notícias do esporte para vocês. Vamos destacar hoje a rodada da Libertadores da América e da Sul-Americana, torneios internacionais que tivemos brasileiros se dando bem na rodada que chegou ao final, na segunda rodada da Libertadores, fase de grupos, que terminou ontem, né? E também vamos falar da Série D. O Luverdense já está em Goiás, né, para o jogo de amanhã, sábado, pela terceira rodada da Série D do Brasileirão, também fase de grupos. E ainda vamos falar aí dos mato-grossenses na Copa Centro-Oeste de futebol, né? E os dois aí, né, tanto Cuiabá como o Primavera, são os lanternas dos seus grupos na Copa Centro-Oeste de futebol, tá bom? Esses e outros assuntos vamos destacar aqui também. As punições dadas pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ao Corinthians, né? Pelas confusões no clássico derby, lá Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, né? Toda aquela confusão que deu lá. Houve já o julgamento e também a divulgação da pena imposta pelo STJD ao Corinthians. Eu não sei daí se cabe recurso para alguns ou não, ou tem que ser cumprido à risca o que decidiram, enfim, ou vão recorrer da decisão, enfim. Vamos falar sobre esses assuntos aqui com vocês também, tá bom? E lamentar a perca, né, do grande astro do esporte brasileiro, né, Oscar Schmidt, que faleceu hoje. Ele vinha há muitos anos sofrendo de uma doença que leva muitos brasileiros e do mundo inteiro, né, é a doença do milênio, né, e ninguém cura, ninguém acha cura, né. Dizem que tem cura, mas tem cura para uns, para outros não, ficam 5, 10 anos lutando, batalhando, mas acabam perdendo a luta e a batalha, né, para essa doença, né, infelizmente, né. E o Oscar Schmidt deixa um legado no esporte, e ele esteve aqui, inclusive, em Lucas do Rio Verde. Eu entrevistei ele, né, conversei com ele, muito agradável, muito simpático, muito solícito, um grande profissional, um grande ser humano, né? O esporte então está com a sua bandeira armada a meio mastro. A mais triste hoje é pelo falecimento, pela perca desse grande desportista brasileiro, que foi um ícone do esporte, né? Infelizmente ele acabou perdendo a luta e a batalha aí para o câncer, né? E foi, né? Vai jogar lá no céu agora, né? Com certeza, né? Biro Silva, boa noite. Boa noite, Zene, Sandra, boa noite a todos. Boa noite. Que nos acompanham aí. Sexta-feira, né? Final de semana. Falar um pouco do que aconteceu da Libertadores aí, comentar um pouco sobre o Oscar, né? Monsanto aí. Grande esportista brasileiro. Sandra, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aí mais um dia de trabalho, né? Graças a Deus. E vamos em frente, Zé. Um abraço a todos. Muito bem, gente. Agora 18 horas e 5 minutos, 18 horas e 5 minutos, noite já de sexta-feira, final de semana. E esse final de semana é prolongado, né, gente? Aí no Brasil todo mundo fala: ai, eu detesto feriado, ai, que nojo, esse ano vai ter tantos feriados. Mas quando tem um feriado na terça-feira, ninguém trabalha na segunda. Param de trabalhar na sexta-feira e só voltam na quarta-feira. E aí detesta feriado. Eu não consigo entender.
É que nem o povo quando diz assim, ai, eu não gosto do frio, mas quando chega o mês mais frio do sul, julho, que é o mês mais brabo das temperaturas baixas, 0 grau, aquela coisa nada, tudo neve, geada, frio pra caramba, aqueles dias curtinho, névoa, garoa, chuva, vento. Aí todo mundo quer ir para Gramado para curtir o frio, mas chega lá, bota 300 casacos, 300 mantas, luva, bota e tal. Não, vai de chinelo de dedo, bermudinha e regata se é que você gosta do frio. Vai lá passar frio. Então é a mesma coisa, né? É impressionante, né? Ninguém gosta de feriado. Ah, mas essa semana, sei o que. Mas não pode ver um dia vermelho na folhinha que já estão com o carro abastecido, tudo prontinho para pegar a estrada. Vai trabalhar, fica em casa. Se não gosta, se gosta, aí é diferente, né? Para quem gosta, tá no chão, né? E vai ter uns trocentos feriados esse ano, né? Terça-feira é feriado nacional, dia de Tiradentes. Aí você olha no Zap aqui, no Facebook, nas notícias, prefeitura não abre segunda. Os órgãos públicos não funcionam segunda-feira. Fecham hoje, já fechou, fecha às 5 da tarde, 5h30, 5 da tarde. Outros órgãos já fecham às 2, às 3. E só vão abrir na quarta-feira, é quase um carnaval, o feriado. Dá para ir para os Estados Unidos e voltar. Então assim, é impressionante. O que a segunda-feira tem a ver com o feriado na terça? Nada. Trabalham, gente. Trabalham. Fecham na terça-feira e abrem na quarta de novo. Se o feriado fosse fosse na segunda, não tinha nada a ver. Folgava sábado, domingo, segunda, terça, voltava. Mas o feriado é na terça, tem um dia útil no meio. O comércio vai abrir, quem é empresário, quem trabalha por conta, né, na iniciativa privada, vai trabalhar, com certeza, né? Mas funcionário público, estadual, municipal, federal, não trabalham, tudo fechado. Tudo fechado. Depois você queixa do presidente, do país, você queixa mas não sei do que, né? Mas não pode ter uma nuvem no céu que já ninguém trabalha. Que loucura, gente. Tiradentes não está sabendo disso, né? Brincadeira. Então assim, né, gente? Acho que poderia ficar a prefeitura aberta, poderia ter sessão da Câmara segunda-feira, mas não vai ter sessão da Câmara segunda-feira. Vai ser, eu acho que nem sei se vai ter sessão na quarta ou só na outra segunda. Poderia ter tudo normal segunda-feira. Abrir prefeitura, abrir as secretarias, abrir a Câmara de Vereadores, podia estar tudo funcionando. Fecha na terça, o feriado é na terça, não é na segunda. Daí é o chamado feriado prolongado, é o chamado feriadão. Lucas tem culpa? Não. Porque todo o estado vai fazer assim, todo o país vai fazer assim. Então, segue o baile. Biro Silva, o que tu acha? Não acho nada. Eu acho que não precisava, né? Se o feriado é na terça, é só na terça, segunda-feira é dia normal. Mas para o comércio em geral não tem feriado, né? Feriado é para os órgãos públicos, que eles fazem o feriado deles e não vão trabalhar. Né? Mas as outras coisas está tudo aberto. Não sei se banco vai abrir. Até acho que abre na segunda-feira. Não existe prolongar feriado se tem um dia útil no meio. Segunda-feira ainda. Então o banco deve abrir normal. Eu acho e que só fecha na terça. Eu acho que sim. Vai funcionar tudo, só os Os públicos. boletos vencem igual na segunda. Só os públicos que não vai, né? Tá certo. Bom, gente, vamos falar aqui agora é um assunto triste, né, gente? A gente não quer perder nem no par o ímpar. O ser humano não tem o hábito e não tem o costume e a cultura de perder nem no par o ímpar. Quando a gente faz par o ímpar contra alguém por qualquer coisinha, valendo uma barra de chocolate, você fica chateado se você perde. E se você ganha, você vibra e ganhei, tá, comemora, né? Então, imagine quando você perde um membro da sua família, um ser humano, independente de você conhecer, não conhecer, né? Mas quando a gente perde uma pessoa é triste, né, gente? Abate, é uma tristeza, é luto,
não é fácil, né? Só quem perde sabe do que eu estou falando, e todo mundo já perdeu alguém, né? Não existe alguém que diz assim, eu nunca perdi ninguém da minha família, nunca chorei por alguém que morreu da minha família, porque não morreu ninguém ainda. Não é verdade. Todo mundo nesse planeta que caminha em cima dessa terra tem perdido alguém, já, né? Então não existe. E hoje nós perdemos o grande Oscar, né? Do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, que era irmão do Tadeu Schmidt, repórter da Globo, né? Que morreu hoje, aos 68 anos. Um cara novo, em 68 anos é novo, né, Bíblia? É novo. Novo demais para morrer, né, gente? Meu Deus do céu. Em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, após passar mal. Ele foi levado ao hospital, próximo de onde morava, em Alphaville, e a causa da morte não foi divulgada. Em 1979, conquistou o Mundial de Clubes de basquete, seu primeiro título de grande expressão. Foi em 79. De lá para cá, o Oscar só brilhou no Jornada nas Estrelas. É ele da Jornada das Estrelas? Não, não é ele da Jornada das Estrelas, não, estou trocando. Jornada das Estrelas é vôlei. Em vôlei. Bernard. Mas o Oscar foi o melhor, né, gente? Eu acho que foi o melhor do Brasil. Mão Santa. O chamado Mão Santa, né? E ele esteve aqui em Lucas do Rio Verde, veio palestrar aqui, já meio debilitado, em recuperação, em tratamento, né? Veio fazer uma palestra muito bacana aqui, a gente esteve lá, nós estivemos lá, tiramos foto com ele, entrevistamos ele. Um amor de pessoa, né? Uma pessoa assim que, pelo amor de Deus, né? Era um homem do mundo, né? Ele era do mundo. Ele né? tinha curado o câncer, não tinha? Tinha. Mas assim, a causa da morte, agora eu estava até vendo na TV ali, eles dão aqueles plantão, diz que ele teve uma parada cardíaca, foi levado para o hospital lá em Santana, perto lá, mas disse que ele já chegou sem vida. No hospital já estava, quando chegou no hospital já estava morto. É o que falou na verdade. Mas ele teve uma parada. Deve ser por causa do problema, que ele tinha um tumor na cabeça, né? Alguma coisa assim. Ele tinha um tumor. Mas um cara sensacional, o Oscar, né, cara? Ele Nossa. Tá louco, não tem o que falar. E um cara que foi exemplo. O Oscar foi exemplo. O Oscar foi um exemplo de cidadão, de ser humano brasileiro. Esse eu digo que foi. Um exemplo, assim, de pessoa, de família. E ele é alagoano, né? Ele é das Alagoas, né? Então o Oscar, pelo amor de Deus, e ganhou tudo no basquete brasileiro, né? E ele jogou no exterior também, não jogou? Ele foi pra NBA. Ele foi convidado para jogar NBA, mas se jogasse a NBA, você não podia disputar, não sei o que era, se fosse profissional na época. E ele não quis, porque ele gostava de jogar os campeonatos pela seleção brasileira e tal. Ele jogou na seleção porque brasileira. antigamente os profissionais não jogavam a Olimpíada. Depois que liberou, que teve aquele Dream Team dos Estados Unidos e tal. Mas antigamente não podia, né? Só amador, né? Os caras lá que jogavam a NBA não podia jogar pelas suas seleções, sabe? Mas depois foi liberado e ele jogou. Mas ele começou, acho que no Sírio, né? Que ele foi campeão mundial em São Paulo. Aí, o primeiro clube dele foi o Palmeiras, né? Começou no Palmeiras, depois foi para esse outro time aí de São Paulo também. E teve um campeonato mundial, né? Que foi acho que no Rio, e eles foram campeão mundial. E teve aquela sensacional, aquele Indianápolis, lembra de Indianápolis, que ele ganhou aquele basquete lá, dos Estados Unidos, que é a potência mundial, né, do basquete. Ele não estava errando, jogava o Marcel, Israel, era um timão também do basquete. Ele se cobrava tanto que ele treinava, e ele que falou isso, né? Por exemplo, ele ficava treinando arremesso de 3 pontos, né? Aí ele determinava lá, vou fazer 50 arremessos.
E ele só parava de treinar quando ele acertava os 50 seguidos. Se ele fizesse 45 e errasse no 46, ele começava tudo de novo. Ele falou isso numa entrevista uma vez. Então o cara se cobrava e treinava muito. E nem o Zico treinava a falta, né? O Zico, todo mundo ia embora, o Zico ficava treinando falta, né? Então são esses caras que são os... Mas aí que está a diferença, né? de um profissional do nível do Oscar. Os caras faziam a mesma coisa. E aí, por exemplo, trazendo para o futebol, tu não vê profissional fazer isso. Tu não vê. O Zico cobrava 30, 40, 50 faltas no final do treino, hoje botava a cabeça lá e treinava. Tá. Os caras não viam a hora de acabar o treino para eles ir embora. Exatamente. Então, assim, naquela época, nos anos 80, nos anos 90, tinha esses caras, mas era a exceção. Era o Zico, um Sócrates, um Toninho Cerezo. Cara, era uma exceção de alguém que ficava após o treino, pedia permissão para o treinador para ficar lá 1 hora, 2 horas treinando falta, treinando isso, treinando pênalti, treinando não sei o que, cruzamento, se aperfeiçoando, querendo ser mais perfeito possível, mais próximo da perfeição possível. Hoje, que nem tu falou, hoje o jogador, quando olha no relógio, deu 6 horas e ele sai às 6h05, ele já está arriando as meias para vazar, ir embora, tomar banho, ir para balada e sei lá para onde, e voltar no outro dia. Então essa é a diferença dos profissionais que se faziam nos anos 80, nos anos 70, e não ganhavam muito dinheiro não vai pensar que ganhavam dinheiro que nem se ganha hoje. A premiação era muito inferior, patrocinadores muito inferior, salários muito inferior ao que se ganha hoje, o que se recebe hoje de premiação, de direitos de imagens, de direitos de televisão, de transmissão, e essas coisas todas, né? Era outro mundo, né? Era um mundo que não existe mais hoje, na verdade, né? E o Oscar foi desse tempo. Oscar, Zico no futebol, Oscar no basquete, foram desse tempo, né? E grandes ícones, pessoas que serviram. O Oscar é um exemplo a ser seguido para quem quer seguir no basquete, no esporte, né? O Oscar virou palestrante depois que encerrou a carreira. Viajou o Brasil ministrando palestras, né? Jogou no Flamengo. Então, assim, pessoas que não têm o que você falar, tem o que você lamentar a perca dele, a morte dele, né? E aí, por outro lado, né, Biro, todos nós sabemos que nesse mundo a coisa mais certa que nós temos é a morte lá na frente. Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu, né? Quem acredita em céu, né? Enfim, quer, mas ninguém quer morrer. E vivo ninguém vai, né? Vivo ninguém vai. Então todo mundo sabe, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai partir para aquele caminho, né? Então, chegou a vez do Oscar, e o Oscar infelizmente nos deixou, que Deus o tenha, que Deus dê um lugar bom para ele lá, né? E imagino que é um momento triste para o esporte, claro que é, né? E nós aqui também no Mato Grosso, aqui em Lucas, aqui no nosso programa, não poderíamos deixar de falar do grande Oscar, o mão santa do basquete brasileiro e mundial. O Luiz falou aqui, Luiz Anete, foi-se o homem, mas fica o legado. É que nem aquele ditado que a gente costuma dizer, Biro, e é um ditado muito antigo, mas é um ditado muito certo. Vai-se os dedos, fica-se os anéis, né? Quer dizer, a pessoa vai, tu pode estar com o braço, com o pulso, com o pescoço cheio de gargantilha, de medalhas, não sei mais do que, de ouro. Um dia tudo isso vai, mas essas medalhas, essas coisas vão ficar, né? E é assim, exatamente o que o Luiz falou. Foi-se o homem, mas ficou um legado, um rastro, né, de coisas boas que podem ser seguidas, né? Que podem ser seguidas para as pessoas de bem,
serve como um exemplo para o mundo. O Oscar foi um cara que serviu para um exemplo para o mundo em termos de esportes, em todos os segmentos da sociedade que ele atuava, né? Grande Oscar Schmidt, né? O Biro Silva, falamos do Oscar e agora eu quero falar aqui, ó. Por que essa brecha hoje está diferente? Ah, eu esqueci de fechar, né? Aí, tá vendo? Aí vai fechar já. Ali, ó. Sim? Não, tava bom do jeito que tava. Eu quero falar da Copa Centro-Oeste, Biro. A Copa Centro-Oeste é duas chaves, tá? Duas chaves. Na chave A tem Araguaína de Tocantins, Rio Branco do Espírito Santo, Operário do Mato Grosso do Sul, Vila Nova de Goiás, Capital do Distrito Federal e o Primavera do Mato Grosso, lá de Primavera do Leste. No grupo B estão Gama do Distrito Federal, Atlético Goianiense, Anápolis, o Porto Vitória do Espírito Santo, Tocantinópolis de Tocantins e o Cuiabá de Cuiabá, Mato Grosso. E a liderança na chave A é do Araguaína de Tocantins com 7 pontos e o segundo colocado é o Rio Branco do Espírito Santo também com 7 pontos. No grupo B, a liderança é do Gama com 12 pontos e o segundo colocado é o Atlético Goianiense com 7. O que chama atenção é que no grupo A, o Lanterna é o Primavera de Primavera do Leste, Mato Grosso, com apenas 1 ponto. No grupo B, o Lanterna é o Cuiabá, também só com 1 ponto. Então, assim, a campanha dos mato-grossenses nesta competição é horrível de ruim, né? São o 6º colocado, quer dizer, são 6 clubes dentro da chave, que passam 2 de cada chave, e eles são os Lanterna, e não tem mais chance de classificação. Cuiabá está fora e o Primavera também está fora da sequência dessa competição. O Primavera até se entende de estar fora, até se entende, se compreende e se aceita. É time pequeno, do interior, rebaixado no Campeonato Mato Grossense. O que tu vai querer cobrar de um time desses numa competição regional, onde tem clubes muito maior, com muito mais história, como é o caso do Rio Branco do Espírito Santo, do Araguaína, do próprio Vila Nova de Goiás, do próprio Capital, enfim, né? O Vila Nova de Goiás é time de Série B de Brasileirão, né? Muita história. Mas na outra chave, o Cuiabá, aí que vem a questão. É o Cuiabá. Não importa se jogou com time misto, com molecada, com sub-18, sub-20, sub-23, é o Cuiabá. Então, assim, o futebol do Mato Grosso, pelo menos dos times da capital e do sul do estado, muito mal. E mais uma. O Cuiabá precisa demonstrar que é o time de Série B do Mato Grosso, que é o maior representante do Mato Grosso numa competição nacional como é a Série B. E até agora não está fazendo jus a isso e não está representando bem o futebol do Mato Grosso nas competições das quais ele está envolvido. E o Cuiabá agora também está dispensando o jogador Matheus Santos. Matheus Santos que está afastado e deve rescindir o seu contrato com o Cuiabá. Matheus Santos é o do caso lá do... É esse aí, Matheus Santos. Né? Então, é o que não se representou, que entrou e saiu, né? Apagou as postagens que ele tinha do Cuiabá nas redes sociais dele. Mas o que você falou aí, Zé, eu penso o contrário. Eu acho que o Primavera tinha que estar melhor do que o Cuiabá. Porque o Cuiabá a gente sabe que está com os meninos. Inclusive a briga, segundo o presidente, mas o presidente da torcida já até rebateu ele. Tinha 3 meninos de 16 anos jogando. É por isso que ele falou que defendeu os meninos, que não sei o que a torcida pegou no pé. Então assim, o Cuiabá está jogando com um time de moleque,
moleque entre aspas, né? De meninos, né? De sub-20 para baixo. Então não dá para cobrar, entendeu? Não dá para cobrar porque você sabe que... Mas o Primavera poderia fazer um campeonato melhor, né? O Primavera terminou o primeiro tempo ontem, 1-1, no segundo tomou 3, tomou 4, né? Do Operário de Mato Grosso do Sul. O Operário de Mato Grosso do Sul tem o artilheiro do Brasil, Zé. Tal de Alex Choco. Esse cara jogou acho que 17 partidas, fez 18 gols no ano. Fez 3 gols ontem contra o Primavera. Mas eu acho que essa Copa Verde aí, cara, é bom, que você falou, porque dá uma vaga para a Copa do Brasil. E é um campeonato que o pessoal quer jogar. Não sei porque o Cuiabá não saiu fora, mas preferiu jogar com o Sub-20. Né? Então, infelizmente, não ganhou nenhuma. Né? Você vê que tem uns times que estão levando a sério, que nem o Gama, que é o time que não perdeu no ano. Nem acredito que Atlético Goianiense e Vila Nova não vai muito adiante. Eu acho que os outros que estão querendo, porque eu acredito muito que Vila Nova e Atlético, Zé, também está jogando com time alternativo, entendeu? Porque eles estão disputando Série B. É por isso que não dá para usar todo mundo. Né? Agora os outros que realmente querem, eles estão colocando força máxima. Mas o que acontece? O Cuiabá, o CRB, o próprio Vila Nova de Goiás, o próprio o Atlético Goianiense, o próprio Gama, eles têm elenco, eles têm um time, têm base boa. É diferente. Se eles conseguirem com esses que eles estão fazendo, essa base, eles não estão jogando para perder. Mas eles estão com jogadores da base mesclado, né? Exato. Se eles conseguirem ir adiante com esse time, beleza, mas se não, eles não vão fazer muita coisa. Né? Mas aí que está aquilo que eu volto a tocar na tecla que eu falei ontem, Bico. São competições que, na minha visão, nasceu morta. A CBF, por ser um ano de Copa do Mundo, não deveria ter feito essas copinhas regionalizadas aí. Já não existia. Antigamente, a CBF tinha abortado tudo que era Copa. Tinha ficado só a Copa do Nordeste. Só a Copa do Nordeste, mais nada. E aí daí criaram essa Copa Verde. Só. Copa do Nordeste e Copa Verde, eles continuaram. Continuaram, só. Mais nada. Aí agora encheram de copinhas regionais de novo. Nenhum clube grande quis participar. Só os pequenos. E outra, os pequenos ainda não estão dando a valorização que deveriam dar, não estão priorizando. Estão priorizando o quê? Os estaduais, aliás, as competições nacionais a quais eles estão envolvidos, ou seja, na Série B, ou seja, na Série C, ou seja, na Série D, que já está tudo em andamento, e não estão priorizando as Copas. E aí, o que está acontecendo? Por quê? Porque as outras competições têm rebaixamento. A Série B tem rebaixamento, o AC tem rebaixamento, a D não tem rebaixamento, mas tu pode acabar ficando fora para o ano que vem, né? Dependendo do momento que tu sair dela. Então eles não estão preocupados com essa Copa que não leva a lugar nenhum, que não dá premiação, é uma premiação, eu acho que praticamente zero, coisa de nada, dinheiro nenhum, não vale a pena participar. Então são competições que, na minha opinião, já falei aqui, vou falar de novo, a CBF vai ter que rever essas competições para o ano que vem. Até porque o ano que vem, já falei também aqui, vou repetir, tem Copa do Mundo no Brasil feminina, Copa do Mundo. O mundo todo vai estar voltado para o Brasil ano que vem na Copa Feminina. E aí? Aí vai ficar Maracanã, vai ficar Beira-Rio, vai ficar outros estádios pelo Brasil afora aqui, por 30 dias, à disposição da FIFA para a Copa do Mundo. Então o Campeonato Brasileiro deve parar de novo. O Brasileirão da Série A, o ano que vem, no período da Copa do Mundo Feminina, né? Que vai ser dada uma importância muito grande, porque é a primeira Copa do Mundo Feminina que vai ser realizada no Brasil. E já está movimentando os bastidores aí do futebol, essa competição que é a recém o ano que vem. E então também vai ser um ano atípico o ano que vem. Aí você lança essas copinhas para querer fazer politicagem, para ganhar voto do presidente do clube tal, do presidente da federação de tal estado, né? E
só dá gasto, só dá despesa, não dá dinheiro nenhum, não tem uma premiação boa. Ah, mas bota o campeão na Copa do Brasil na terceira fase, mas e aí? Grande coisa, né? Então, assim, competições que já nasceram mortas, a CBF vai ter que rever. O departamento de futebol da CBF vai ter que sentar, rever, fazer uma avaliação dessas Copas que não são boas, que não está levando público. Gente, nós tivemos um jogo, Bira, essa semana em Cuiabá, que não deu 200 pagantes. Não deu 100 pagantes. Não deu 100, né? Deu 73, né? Para ser bem exato. Deu 73 pagantes no estádio de futebol. Não vale a pena ligar o chuveiro lá do vestiário do time. Não vale a pena ligar o chuveiro. Não paga a água que gastaram no banho dos atletas. 73 pagantes. Um público total de 200, 300 pessoas. Deu mais pessoas que não pagaram ingresso do que pagaram. Então que competição é essa? É um produto CBF, porque são copas regionalizadas. Copa Centro-Oeste, Copa Norte, Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste, são competições CBF, produto CBF, mas um produto quebrado, falido, um produto que nasceu morto. Que grupo o Cuiabá está na Copa Verde, Copa Centro-Oeste? Tem grupo? Grupo B. Grupo 2? É Gama, Atlético Goianiense, Anápolis, Porto Vitória do Espírito Santo, o Tocantinópolis e o Cuiabá. Eles vão gastar na Copa Verde, já tem premiação de 400 mil para campeão, tem vaga, tem premiação, tem valor para iniciante. Quem entrou, é dividido por grupo. O grupo 1 é 200 mil para cada time. O grupo 2, 125 mil para cada time. O grupo 3 é 100 mil para cada time e o grupo 4 é 75 mil para cada time. O Luverdense está no grupo B, não seria o grupo A, B? Não Copa do Brasil. Não, Copa Centro-Oeste eu estou falando. É isso. Copa Centro-Oeste. Cuiabá está no grupo B. Então ganhou 200 mil reais para participar. Para participar. Né? Mas 200 mil não paga folha. Aí quem for campeão vai ganhar 400 mil e tem a vaga da terceira fase da Copa do Brasil. Mas que nem o Cuiabá já está na Copa do Brasil. Não está. Não está para o ano que vem? Claro que não. Por que não? Aonde que ele arrumou a vaga? Ué, mas por ser Série B ele não garante Claro vaga? que não, claro Só que não. Série A. Claro que não. Série A tem os 4. E não era assim, tá? Agora os 20 da Série A tem vaga garantida na quinta fase. Mas não era assim. Entendeu? Que tinha que ser a vaga pelo seu estado. Os 20 menos os rebaixados, né? Menos os 4 rebaixados, né? Não, os que estão na Série A esse ano. Sim, exatamente. Entendeu? Vão entrar na quinta fase Na agora. quinta fase Já agora. foi definido, já teve até sorteio. Né? A quinta fase começa semana que Mas vem. o Cuiabá não tem vaga. O Cuiabá vai ter que correr atrás. Como vai estar por onde o Cuiabá? Ele foi eliminado na semifinal. Né? Hoje ele seria um quarto colocado, né? Não tem vaga. E acho que não vai participar do ano que vem. Então não vai participar Da do Copa ano do que vem. Brasil. Ué, porque ele já está fora da Copa aqui, ó. O Cuiabá não chega em lugar nenhum mais na Copa Centro-Oeste e não chega muito menos na Copa Verde, porque a Copa Verde é disputada entre o campeão da Centro-Oeste e o campeão Eu não sei da o que Copa eles Norte. vão fazer, porque esse ano eles meteram 120 não sei quantos times na Copa do Brasil. E o ano que vem não sei como que vai fazer. Mas assim, se for pelos critérios, Cuiabá não tem Copa do Brasil ano que vem. Neste momento está sem Copa do Brasil para o ano que vem o Cuiabá. Tem Né? Copa do Brasil. E a Copa do Brasil desse ano o Cuiabá já levou taca do Santa Catarina. O Cuiabá, Está fora. sabe a Copa do Brasil, se continuar do jeito que está, o formato, que o Cuiabá pode ter o ano que vem, é subir para a Série A. Aí ele vai garantir a Copa do Brasil. Se ele subir para a Série A esse ano, para o ano que vem, daí tem Copa do Brasil. Ainda tem uma pequena chance do Cuiabá figurar na Copa do Brasil do ano que vem. Mas a Copa do Brasil desse ano, o Cuiabá também decepcionou, gente. Foi eliminado na primeira fase pelo Santa Catarina. Com todo o respeito ao Santa Catarina. O campeão vai ganhar 400, o vice 250.
né? Semifinal 250, fase de oitava 100 mil, então é tipo fase também eles estão fazendo, tipo a Copa do Brasil. Mas o pessoal não tá, os clubes não estão dando muita importância para a parte financeira dessas competições. Eles não, a parte financeira oferecida pela CBF para os clubes que disputam as competições regionalizadas, essas copas, não atraiu ninguém. É um valor que não está atraindo clube nenhum, nem os mais grandes, nem os mais pequenos lá embaixo. Ninguém se interessou. Não é uma competição atrativa financeiramente e vantajosa financeiramente e lucrativa financeiramente para os clubes. Não é. Então, para o ano que vem, sei lá, a CBF vai ter que repensar essas competições. Vai ter que repensar. Não adianta ficar insistindo numa competição que já nasceu morta. Ou melhora a questão financeira, ou ninguém mais vai querer disputar essas competições, porque na verdade ela acaba atrapalhando os interesses dos clubes nas outras competições. Se a CBF, eu acho que é interessante. Você acha que todo mundo quer participar, entendeu? Principalmente os clubes pequenos. O Verdense tem uma vaga no ano que vem. Você acha que vai querer desistir? Não vai. Da Copa Verde, da Copa Norte? Da Copa Verde, isso, da Copa Centro-Oeste? Não vai querer. Por quê? Eu acho que as despesas são todas pagas pela CBF. De hospedagem, né? A logística completa. Hospedagem, refeição, transporte. O Luverdense não tem essa competição pro ano que vem. Tem essa competição pro ano que vem. De que jeito? Ganhou porque foi vice-campeão. Na verdade ele já tinha ganho quando foi pra final, né? Mas não é só a Copa do Brasil que o Copa Luverdense do Brasil, Copa Verde, né? E Série D. Tá garantido pro ano que vem. O Luverdense. Série D, E a Copa Centro-Oeste também. Conseguiu acesso. Aí se o time consegue 200 mil, não gasta nada, é vantajoso participar, entendeu? Claro que é um desgaste pro elenco, mas é vantajoso participar. O que acontece por exemplo, que nem o Cuiabá? Principalmente o time pequeno, né, Zé? Não, sim. Mas digo assim, Biro, que nem o Cuiabá. O Cuiabá priorizou e está priorizando o Brasileirão da Série B. Não deu a mínima para a Copa Centro-Oeste. Tanto é que eu acho que não ganhou de ninguém. É o lanterna da Copa Centro-Oeste. Por exemplo, assim, o que tinha que ser feito era a CBF exigir que o time não participasse só com sub-20, por exemplo. Porque lá no Rio de Janeiro, o Flamengo começou com sub-20. Mas lá tinha um regulamento que não podia jogar a partir da terceira fase, né, da terceira partida, com um time só sub-20. Você tinha que pôr o time principal, pelo menos mesclar. Né? Tinha esse negócio lá. Porque não é atrativo jogar com o time sub-20. E aí a torcida não vai, tem todas essas coisas. Exatamente. Aqui eu não sei, mas podia falar pro Cuiabá, falar, ó, você pode até colocar os meninos sub-20, até porque a CBF está dando dinheiro. Mas a partir de tal jogo você tem que pôr o time principal. A partir da terceira rodada, uma coisa assim. Né? Poderia fazer isso, poderia cobrar através disso. Exatamente. Porque o que acontece, Biro? É um produto CBF. A CBF tem que valorizar seu produto. Os clubes estão ganhando. É pouco, 200 mil para um clube do tamanho do Cuiabá é o salário de um jogador. 200 mil eu estou falando em clube mais ou menos. Porque, por exemplo, lá no grupo do Norte, lá, tem clube que vai ganhar 75 mil, tudo bem. Já é bem menos. Né? Já é bem menos, mas não paga nada, né? É melhor que nada, ajuda. É melhor entrar 75 no caixa dele do que não ter nada. Do que não entrar os 75. Ué. Mas aí, Biro, que vem aquelas questões que eu me refiro, ó. A CBF vai ter que repensar e replanejar essas competições e tornar elas mais atrativas financeiramente para atrair clubes, querer disputar, não só por querer disputar, mas para querer disputar, para ganhar, para chegar, para botar o time principal jogar. Porque o que desabona uma competição e o que vira até assim, uma coisa chata é quando você faz os jogos dessa Copa Centro-Oeste. E olha, não é só o jogo de Cuiabá, do Primavera, que dá 200, 300 pagando. Eu acho que o único time que desistiu... Muitos jogos por aí que não dá público O nenhum. único time que desistiu foi o Internacional, né? Pediu para ser liberado. Porque assim, tem as regras sim, lá da CBF.
os times que estão na Sul-Americana não disputam esses torneios regionais, essas Copas, e quem está na Libertadores e também na Série A também não disputa, né? Não é quem está na Série A, quem está na Série A sim. Quem está na Sul-Americana, a Sul-Americana é do 16 para cima? Não. Não, é do 15 12. Do 12 para cima. Quem está na Sul-Americana e quem está na Libertadores, aí, por lei, eles não disputam, né? Mas os outros podem disputar. Você sabe que diminuiu o número de clubes para Libertadores através do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. E também diminuiu o número de clubes que vai para a Sul-Americana o ano que vem através do Brasileirão. Ele vai dar 2 vagas na Copa do Brasil, né? Aumentou um na Copa do Brasil, né? Que era só o campeão, mas vai ter o campeão e o vice, né? Então houve essa diminuição de vagas também, né, pelo Brasileirão. Mas assim, Biro, a gente fica olhando assim, uma competição não é só essa Copa Norte aqui, ou a Copa Centro-Oeste que não está dando público. Todas as Copas não estão dando público. Fizeram um clássico Caju lá uns 10 dias atrás. Vai ter um pingo de gente, Biro. Ninguém foi. Torcida do Juventude não foi, torcida do Caxias não foi. Tem lugar que não dá, mas... Os caras não vão. Se você for ver... não são atrativas às vezes. Exatamente, elas às vezes não uma têm Copa do Nordeste, glamour. um Bahia e um time pequeno, a galera não vai ir mesmo, sabe? Mas a Copa do Nordeste ainda ela tem um pouco mais de tradição, porque ela faz anos que existe e tem clubes maiores. Tá? Os principais clubes do Nordeste estão na Copa do Nordeste e disputam ela. Se tu pegar Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, o Sport, né? São 5 clubes de nome no futebol brasileiro que toda hora eles estão no Brasileirão da Série A. Volte meia cai tá? Mas estão ali, né? E tem bons elencos, tem estádios grandes, cidades grandes, capitais enormes, né? E dá público. Agora, essa Copa Norte, aí você pega time de Rondônia, do Espírito Santo, do estado do Amazonas, não vai ninguém. O que mudou, Zé, é só o nome. Porque assim, era Copa Verde, só que era dividido no... Mas era outro formato, né? Não, no formato é igual. Era dividido assim, era Copa Verde. Mas aí tinha, o pessoal do Norte fazia um grupo, certo? Eu sei como é que E o pessoal daqui fazia outro grupo, tudo bem, colocou outros times, entrou mais, dividido, né, na Centro-Oeste. Mas sempre foi os caras daqui. Sempre foi Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás, Tocantins e Mato Grosso, que disputava a Copa Verde aqui. Era menos vaga, realmente. Né? Agora não, agora eles ampliaram um pouco de vaga. E lá no Norte eram os times de Rondônia, do Pará, do Acre, de Amazonas. Então não muda nada. Agora eles só vão acrescentaram um nome. Centro-Oeste e Copa Norte. Para depois pegar os dois campeões Mas sempre foi os dois campeões. Sempre foi os dois campeões. Porque antes eles não se cruzavam, sabe? Não davam a final 2 daqui. Entendeu? Sempre davam daqui e era chaves direcionadas, né? Você lembra a final ano passado foi Paysandu e Vila Nova, com Vila Nova tomou 7-0, depois 4-0. É um time do Norte e um do Centro-Oeste. Sempre dá. Gente, agora estamos com 18 horas e 44 minutos. Eu vou contar uma piada agora aqui, né? Porque me lembrei do feriado de Tiradentes. Não. Na terça-feira. E aí o cara chegou, pediu pro vizinho, era 2 vizinhos. Daí um chegou e pediu pro vizinho: ô vizinho, você sabe quem foi Tiradentes? Ele falou assim: não sei quem foi esse homem não conheço ele, não sei nada sobre ele. Está vendo o que é não estudar? Tivesse estudado, tu sabia. Mas pelo menos tu sabe quem foi Pedro Alves Cabral? Também não conheci esse cara, não sei quem que é não. Tá vendo o que faz a falta de estudo? Se você tivesse estudado, tu sabia quem era Pedro Alves Cabral. Aí ele pediu: mas pelo menos tu sabe quem foi quem foi Jesus?
Não sei quem foi Jesus, nunca vi falar, eu não conheço, eu não sei. Tá vendo? Se tu tivesse estudado, tu saberia quem era Jesus. Aí o cara falou pra ele, ei, vem cá, você conhece o Tonhão? Eu, Tonhão? Não conheço Tonhão. Ele disse, o Tonhão é o cara que vai toda noite lá na tua casa quando tu sai para estudar. Eu já sabia essa. Não sabia nada, Bia, para. Essa ia ter contado nesse horário. Essa é boa, essa. É. O cara não conhecia o Tonhão, Bia, É. pelo amor de Deus. Né? O Não cara conhecia. fala, sabe quem é João José? Não, quem que é esse cara? É o cara que está aí na sua casa. Quando você sai. Quando você vai estudar, o Tonhão vai lá toda noite. Então tem que. Quer estudar, né? Beleza, gente? Mas é para estudar. É para estudar, claro, né? Agora faltam 11 para as 19 horas aí, então. Então tá bom, gente. Já falamos do Cuiabá. O Cuiabá já vai dispensar o Matheus Santos. Está fora do elenco do Cuiabá, esse jogador. Não gostou. Ele estreou no Cuiabá, entrou no jogo. Dali a pouco o treinador foi lá e sacou ele para botar outro. Para que bota o cara jogar, então? Se de repente o cara se machucou? Não. O cara pediu para sair? Não. Não estava jogando bem? Não sei. Mas daí o treinador saca o cara. Aí quer quebrar com a... Eu sei lá, cara. Não é quem que manda? Quem que manda é o treinador. Por isso que ele saiu. Né? Por isso que ele entrou. Aconteceu aqui no Luverdense. Eu acho uma coisa chata quando faz Eu isso. também acho. Mas Muito chato. Aconteceu aqui, por exemplo. Chega a ser Ele desrespeitosa colocou o como Lucas atleta. Goy num jogo aqui, e depois ele tirou o Lucas para colocar outro jogador. Mas às vezes acontece, né? Mas o jogador tinha que acatar isso. Claro que é chato. Não, ele Mas não é a primeira vez que aconteceu já também. Ele acatou, né? No Flamengo aconteceu esses tempos atrás. O Mateuzinho entrou, depois saiu, né, depois de ter entrado. Então assim, tem aquele negócio de ir lá aqui, não pode fazer isso. Pode, né? Pode e deve, às vezes, se o cara estiver mal. Me equivoquei, coloquei o cara errado. Vou tirá-lo de novo. Claro que queima o cara, que às vezes o cara não gosta, mas é o treinador que está tentando salvar a pele dele. É a mesma coisa, quase, não é a mesma coisa, mas é quase numa outra situação. O jogo está 3-0 para o adversário. O jogo já está nos acréscimos, faltando 2 minutos para terminar o jogo. 2 minutos que já deu os 45, já está nos 46 minutos e pouco. O treinador olha assim, vem, entra. O cara chegou e falou pro treinador, tu quer que eu empate o jogo? Tu quer que eu vire o jogo ou só empate o jogo? Não bota o cara jogar. Você sabe que tem uma polêmica. Você sabe no podcast do Romário lá? Esse dia eu vi tem um podcast do Cacilhas, que é o goleiro que foi da Espanha, Real Madrid. Conheceu o Cacilhas, né? Claro que conheci. Ele tem um podcast também, ele estava entrevistando o Romário. Ele perguntou por que o Romário entrou na política e a resposta do Romário foi muito legal. Gostei demais, né? Ele falou que ele entrou porque ele teve uma filha com síndrome de Down e ele queria mudar a vida dessas pessoas no Brasil. Aí ele entrou para a política, por causa da filha dele, né? E ele conseguiu fazer muita coisa nisso aí, né? Tu acha o Romário um bom político, Biro? Tu acha que ele está trabalhando bem para o Rio de Janeiro? Está fazendo alguma coisa? Ele ficou 5 meses afastado e colocou um outro cara, ele estava de licença, tinha um outro cara trabalhando. Mas o Romário fez, e principalmente esse negócio aí, eu acho que ele fez algumas coisas boas. O senador é para decidir, para votar, para fazer, né, algumas que nem essa lei, ele fez uma lei aí do negócio do símbolo de Down aí, que foi muito top para todo mundo. E o que eu ia falar, cara, eu me perdi por causa do Romário. Eu ia falar o quê? Eu esqueci. Então deixa eu falar do Corinthians. Pessoal, todo mundo lembra há alguns dias atrás daquele derby Corinthians e Palmeiras? E no final do jogo lá houve algumas confusões, jogo perturbado, clássico, enfim. E em julgamento realizado hoje, o clube foi punido e multado por causa dos incidentes do clássico.
O André, gesto obsceno, uma partida de suspensão. O jogador André do Corinthians. O Mateuzinho, lateral, expulso por soco no adversário, 4 partidas de suspensão. Se vai cumprir, não sei, porque pode entrar com uma liminar, essas coisas todas, esse é que tem direito a recurso. Com certeza, se tem direito a recurso, o Corinthians vai entrar com uma liminar. E eu acho que tem sim, porque deu mais que 2 jogos. Geralmente, quando dá mais que 2 jogos, abre brecha para entrar com... Pode liberar o Abel Ferreira. Com recurso. 4 partidas de suspensão, então o Mateuzinho pegou. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, por críticas à arbitragem na entrevista pós-jogo, 2 partidas de suspensão. Porque criticou o juiz. O juiz é intocável, não pode criticar. Não pode falar do juiz. Nem que ele Só quem pode falar é o Paulo César do Oliveira. Ninguém pode falar do juiz. É um absurdo no futebol brasileiro que o jogador não pode sair de campo chateado com o juiz, não pode criticar o juiz na sua entrevista, porque senão ele vai ser punido. Aí fala que o Brasil vive numa democracia. Que democracia se você não tem direito de falar o que tu pensa, o que tu acha, o que tu viu? Isso é democracia? Isso é amordaçar o cara. Bom, o Breno Bidon, ato desleal ou hostil na zona mista após o jogo, absolvido por unanimidade. Esse então não pegou nada. Luiz Fernando, preparador de goleiros, participar do tumulto após o jogo, absolvido por unanimidade, não deu nada. E olha aqui ó, as penas em dinheiro que o Corinthians sofreu. Pena de 2 mil por atraso no reinício do jogo, multa de 10 mil pelo drone e a linha de pipa, né? Soltaram pipa por lá, 20 mil. Pelo tumulto após a partida, 80 mil. E perda de mando de campo de uma partida por conta de torcedor que deferiu injúria racial contra o goleiro Carlos. O Carlos Miguel do Corinthians, né? Aliás, do Palmeiras. Totalizando um valor em dinheiro, 112 mil de multas o Corinthians levou. O Corinthians não deve nada, né? Então esse foi o julgamento que a CBF fez, que o STJD da CBF fez em relação ao caso Corinthians e Palmeiras. Aí eu não vi aqui, não sei se tem, se houve ou não houve, punição para o Palmeiras, porque imagino que alguém do Palmeiras está merecendo punição, né? É porque você é contra o Corinthians, você tirou só do Corinthians. Não tinha do Palmeiras na matéria. Vou falar uma... Tem aqui da Comebol que abriu o processo disciplinar Não, mas esse foi jogo contra o brasileiro, Abel. Sandra. Vou Sim, falar, sei. O jogo brasileiro não foi Comebol. Vou falar o que eu ia falar aquela hora. Não sei se você já ouviu. No podcast do Romário, ele entrevistou o lateral esquerdo lá que brigou com o Mano Menezes. Como que é o nome dele? Mano Menezes? Marcelo. Ah, na época do Fluminense ainda. Ah, tá. Aí o Romário perguntou pra ele, o que aconteceu? Aquela briga sua com o Mano. Ele falou assim, esse cara, durante o treinamento, ele nunca me dirigiu a palavra. Ele nunca me pediu para fazer nada. Eu sempre treinei, ele nunca me pediu nada. Durante o treinamento ele nunca falou comigo, ele não conversou comigo. E naquele dia no jogo ele me abraçou. Aí eu falei pra ele, tira a mão de mim, você nunca me abraçou. Por que você vai me abraçar agora? Aí o Mano, então sai, você não vai entrar mais. Não teve aquilo? Ele empurrou assim. Sim. Teve isso, e o Marcelo não entrou. Então o papo foi esse aí. Mas o Marcelo também não precisava, né? Ser tão, né? Outra coisa que eu queria falar agora, Então, rebelde, né? do jogo do Corinthians, e referente ao esse jogador aí que tomou uma partida do gesto obsceno, na entrevista, na coletiva, o Fernando falou assim, espero que vocês, eu conversei, como que é o nome do jogador? Pega aí, gente, por favor. É o... André. Ele falou assim, eu conversei com o André e perguntei para ele se ele quis fazer aquilo. Falou, não, eu não. E ele falou, e eu acredito no André.
O André ficou quieto, não falou nada, porque desse jeito ele não conversa. Então ele foi em defesa do jogador. Falou que o jogador pegou nas partes ali, mas não foi para mostrar pro cara, para nada, é porque ele estava desconfortável, pegou ali, mas foi sem querer, né? Então ele entrou, ele foi em defesa do menino, né? Para que os hates da internet, que mete pau, que fala, né? Principalmente o pessoal da Globo, né? Que quer destruir as pessoas quando acontece. O do coisa foi do Ala, isso aí todo mundo viu, foi porque ele quis fazer. Então do Ala tá correto, ele falou do Ala é um caso à parte, tem que ser punido mesmo, mas o do André ele não teve intenção, e eu perguntei para ele, ele falou para mim que não teve, e eu acredito nele. Só para vocês ficarem cientes, né? Falou para os repórteres, para não ficar pegando no pé dele por causa disso, né? E ponto, e continua a entrevista normal. O Hugo Souza, ele falou assim, nós estávamos com 3 a menos, os 2 que foi expulso, mais o juiz, foi essa a fala dele, né? Então por isso que ele também foi citado e tomou essa punição. Só que a CBF não tem que ficar fazendo essas coisas não, já estou relatando isso aí não. Está intimidando o jogador, os caras não conversam com o jogador, faz os cagadas que faz, e a arbitragem vai sair de boa, não pode nem falar com o árbitro mais, não pode falar que está roubando, se o cara está... É complicado. A palavra roubar é uma palavra muito forte, né, difícil, né? É uma palavra forte e você tem Mas que... ele nem falou isso, ele falou que estava com 3 a menos, a gente estava com 3 a menos. Fala prejudicando. Não, ele não falou que estava com 3 a menos, estava com 3 a mais. O árbitro e mais os 2 que foi expulso. Entendeu? Então foi por isso que ele... Daí as punições então, né, gente? É muito monitorado. E o jogador também é malandro. Né? E o jogador tem que botar na cabeça que tem 30 câmeras num estádio. Tem 3, 4 câmeras que ficam direcionadas somente aos pontos principais do campo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, quem alertou que o André fez o gesto foi o Flaco Lopes. E o Flaco fez o mesmo gesto. O Flaco pegou nas partezinhas e falou, pegou e mostrou para todo mundo, a TV não viu. E por que não foi punido também? Ele avisou fazendo o mesmo gesto que o cara fez. E aí passa aí em branco? Não estava todo mundo assistindo? Não tinha criança assistindo? Não tinha todo mundo assistindo? O cara fez pior do que o André. Entendeu? E tá certo isso aí? Tudo bem, pode ter falado só para avisar, mas ele pegou. Ele podia ter avisado, o cara fez isso e isso e isso. Mas não precisava fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, coisas que passam em branco que eu acho que... Não sei se eu estou errado, se eu estou equivocado. Não, mas tá certo porque ele deveria ter sido punido também. Mas eu só avisei, mas no avisar você praticou o gesto. A mesma coisa. Então, mas foi sem querer, foi... é uma outra situação. Ali foi querendo. Não, é uma outra situação. Ele fez querendo para avisar que o cara fez, né? Para avisar o que mas o cara ele fez pior do que o cara ainda. É complicado. Bom, gente, é isso aí, 19h58. Olha, pessoal, eu quero falar para vocês aí que vem aí um novo de Itália, tá bom? Todo mundo que mora aqui em Lucas do Rio Verde, mora no Mato Grosso, sabe que tem de Itália por todo lado no Mato Grosso, né? Muitas cidades, tem Cuiabá, tem aqui Sorriso, Sinop, Mutum, Primavera do Leste, Canarana, tem de Itália, né? Várzea Grande. E aqui em Lucas do Rio Verde, a choperia, pizzaria de Itália vai estar num novo endereço já a partir de maio, né? Um novo endereço aí logo a partir de maio, acredito, né? E vai ser muito chique. Vai ser coisa de cinema de chique. Todo mundo vai gostar porque vai ser um ambiente bom, que nem sempre foi, uma estrutura sensacional. E num local também muito bom. Tá bem, gente? Aguarde aí. Novo de Itália em Lucas do Rio Verde nos próximos dias. E também eu quero falar para vocês aqui então do Araújo Consórcios. Você vai fazer o seu consórcio de carro, de moto. Faça no Araújo Consórcios. O melhor plano de consórcio do Brasil, tá? Com o Araújo Consórcio. E aí você
fez um consórcio de moto, pagou a sexta parcela, tá? Você ganha um capacete 0 bala de brinde, beleza? Só no Araújo Consórcio faz isso para você. Araújo Consórcios, agora no bairro, no Parque dos Buritis, pertinho da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. Dá uma passadinha lá, confira o bom atendimento, fale com o Araújo, fala com o Chocolate e você vai fazer um consórcio show de bola. De moto ou de carro, né? E também você que é da lavoura, você que é fazendeiro, lavoureiro, produtor rural, você que é do agro, construção de silos, né? Silos, consórcios do agro também é com o Araújo Consórcios. Visite e comprove, tá bom? Um abraço lá pro Araújo, toda a galera do Araújo Consórcios aqui em Lucas do Rio Verde. Beleza, gente? Viram, ontem nós tivemos jogos aí da Libertadores da América, Flamengo 4-1 no Independiente Medellín, da Colômbia. O Peñarol perdeu para o Palmeiras, jogando no Uruguai por 2-1. Não, Palmeiras não, Platense, tá? O Palmeiras jogou em casa, fez 2-1 no Sporting Cristal do Peru. E o Lanús, jogando na Argentina, fez 1-0 no Al Red. Isso de Libertadores da América. Até agora, Libertadores da América, cara, eu tô vendo assim uns jogos muito ruins, times muito fracos, partidas que não vale a pena ligar a televisão, Biro. Jogos ruins demais. Tu pegar esse jogo do Flamengo contra o Independiente Medellín, meu Deus do céu. Esse jogo foi bom demais. Mas perde a graça, cara. É um gol atrás do outro e, cara, pelo amor de Deus. O do Palmeiras também, Sport Cristal, resistiu um pouquinho ali, mas os caras correm 90 minutos e não conseguem fazer gol, não conseguem ganhar. Aí tem uns times que tu nunca viu falar no mundo, estão jogando a Libertadores da América. E parece que esses times que estão vindo pela primeira vez jogar no Brasil, nunca saíram dos seus países, estão dando mais trabalho do que os times tradicionais, quando vem para cá para enfrentar Palmeiras, enfrentar Fluminense, enfrentar Flamengo, Cruzeiro, né? Então assim, parece que é um começo de Libertadores assim, que não está empolgando o torcedor, viu? O Maracanã deu 55 mil pessoas. O jogo foi bom. O Flamengo com o jogo na mão, jogando bem. É isso que eu falo, o jogador às vezes relaxa. Porque o jogo estava fácil, já estava ganhando, o Carrascal perdeu uma bola, tomaram um empate. Agora o gol do empate. Né? Ainda bem que em 5 minutos já fizeram o segundo Mas gol. todo mundo sabia que o Flamengo ia golear. Se não faz, fica mais difícil, sabe? Igual o Palmeiras. O Palmeiras, o cara acertou um chutaço lá, empatou o jogo, terminou o primeiro tempo empate, e o Palmeiras foi fazer o segundo gol de pênalti, um pênalti bobo, né? Que o cara fez no lateral do Palmeiras lá, não precisava ter feito, né? Faltando 10 minutos para acabar. Então assim, o Sport Cristal estava ali até o final. E o Carlos Miguel salvou eles, né? Porque os caras erraram um gol lá que, pelo amor de Deus. Tudo bem, o goleiro foi bem, mas o jogador podia ter feito diferente. Então assim, tem próprio esse Rivadavia aí que ganhou do Fluminense, né? Que é um time argentino que nunca tinha saído da Argentina. Tá jogando bem esse time aí, acho que tem, se eu não me engano, é o líder do grupo do Fluminense, né? Então tá, o próprio Universidade Católica veio, fez um grande jogo pro Cruzeiro, só o Cruzeiro que não conseguiu fazer o gol. E tomaram, foram penalizados no final. Bom, são jogos difíceis, né, Zé? Por exemplo, Santa Fé e Corinthians. Corinthians ganhou, claro, está em casa, mas ganhou de 2-0. Santa Fé teve chance, né? Mas é Libertadores. Libertadores é sempre difícil. Sempre difícil, com certeza. Biro, esse ano eu acho que o Flamengo e o Palmeiras ganharam um concorrente muito forte na questão de ser campeão da Libertadores. Quem? O Boca Juniors. Pode ser. Eu acho que o Boca vai ser um adversário que vai dar trabalho para todo mundo nessa Libertadores. E os brasileiros que vão chegar lá na cabeça da coisa é o Flamengo e o Palmeiras. O resto tu esquece. O resto vai tropeçando e vai ficando pelo caminho. Mas e o Cruzeiro? O Cruzeiro tá bem de mal a pior, gente, né?
perdeu em casa, mas ganhou a primeira fora, tudo bem, mas pegou um time um pouco mais qualificado, perdeu em casa, né? Então eu acho que os dois grandes brasileiros que brigam pelo título da Libertadores e vão chegar é Palmeiras e Flamengo. Só que na minha opinião, o Boca Juniors cresceu muito. O Boca Juniors contratou bons jogadores, está com um bom elenco, está com um grupo muito forte. Para mim hoje é o melhor time da Argentina, é o Boca Juniors. O River Plate está na Sul-Americana, caiu demais. Eu acho que o São Lourenço, Biro, também está na Libertadores, né? Acho que o São Lourenço também está na Libertadores, também está com um time muito bom, muito bom. Mas eu destaco aqui o Boca. Eu acho que o Boca vai dar trabalho para os brasileiros esse ano, Biro. Eu acho que vai dar trabalho. Eu não vejo muita coisa, não. Sempre tem os times que aparecem, que vai bem, mas não vejo, né, um time aí, né, despontando, assim. Até o próprio Palmeiras, eu acho que foi o ano que eles começaram. O Flamengo surpreendeu, porque nunca tinha ganho 2 jogos seguidos na Libertadores, né? E o Palmeiras, que sempre ganhou os jogos seguidos, mas o Palmeiras sempre caiu em chave fraca, né? Agora caiu na chave mais ou menos. Tanto é que o Palmeiras empatou a primeira com o Júnior Barranquilla e ganhou do Sport Cristal no final do jogo. Então tem 4 pontos, né? Tomara que o Flamengo consiga fazer um bom campeonato para poder, porque nos últimos 3 aí que o Flamengo ficou decidindo só fora de casa, por causa que não foi primeiro no grupo, entendeu? E agora começou muito bem, tomara que não perca essa vontade aí de chegar em primeiro. São Lourenço não tá, gente. São Lourenço não tá? São Lourenço acho que não. Tá na Sul-Americana então, São Deve Lourenço. ser. Jogou ontem o São Lourenço, ganhou de 1-0. O Boca vai pegar o Cruzeiro. Agora, próximo jogo em Minas. O Boca Juniors está muito bem, gente. O Boca Juniors está com um timaço, Sul-Americana ontem, o Tigres da Argentina perdeu em casa para o Macará, olha o nome do time, Macará, 1-0. O Cienciano do Peru venceu o Puerto Cabaleiro do Venezuela 2-0. O Atlético Mineiro fez 2-1 no Juventude do Uruguai. E o São Lourenço da Argentina, aqui ó, falando do São Lourenço, 2-1 no Deportivo Cuenca do Equador. E o Bragantino fez 3-2 no Blooming da Bolívia, ontem jogando em Bragança Paulista. Isso de Sul-Americana. 2 gols do Pita. 3-2. O Pita tá jogando. O Pita vai para a Copa, para a seleção do Paraguai? Acho que vai. Até o Maurício foi naturalizado para isso. O Maurício é muito melhor que o Pita, né? São posições diferentes, né? Mesmo assim, não se compara. Atacante, né? O Pita é um atacante de primeira, né? De primeira função, que eu quero dizer. É o número 9, é o 9. O Maurício é um meio atacante, né? Que vem de trás, um armador, às vezes abre pelas beiradas também, ou vem por dentro, enfim. É uma função diferente, mas o Maurício é muito mais jogador que o Pita, não tem nem comparação. O Pita jogou aqui em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense, não fez nada. O Pita no Cuiabá, pelo amor de Deus, Biro, tá louco. Um golzinho aqui, outro ali, um jogador aqui, mas um jogadorzinho muito comum. Tava salvando o Cuiabá, ele. Jogador muito comum. O David foi melhor que o Pita. O David jogou mais que o Pita no Cuiabá. Eu acho o Pita muito mais jogador que o Davis. Eu não acho, eu não vejo ele. Eu acho. Agora tá num time um pouquinho maior, assim, né? Até que tá fazendo uns gols lá, mas. O Pita foi um jogador que todo mundo queria, né, cara? Fluminense O queria. Pita, ele tem o estilo O próprio Internacional, acho que do queria. alemão que jogava no Inter. Mas se ele fosse E o Pita é brasileiro. novo, tá? Se ele O Pita fosse tem 25 brasileiro, anos, eu ele acho. iria para a seleção brasileira? Nunca. Claro que não. Nunca. É que na seleção tem muito, né? Se ele estivesse na Argentina, O iria na Pedro seleção não vai pra argentina? seleção, imagina. Nunca. Né? Nunca iria para a seleção nem na Argentina. Olha o gol que o Pedro fez ontem, cara. Bicho, Então é assim, né? São seleções pequenas, países pequenos, né? E acabam levando jogador, às vezes, que tu olha assim, não tem condições. Aí você pega uma aquele seleção menino- que não Camarões. Teria um jogador em Sinop? O cara que estava jogando em Sinop foi convocado para a seleção do Camarões.
Mas... E Camarões já ganhou da Argentina. Camarões... Já teve o Gemilar. A seleção sempre foi uma seleção difícil de Samuel vencer. Eto'o, né? Jogou no Barcelona. Tá certo, gente, vamos embora? Eu vou mandar um abraço aqui. Eu acho que é a primeira vez que ela está assistindo nós aqui, a família Bonifácio Gazana. Estão assistindo nós. A Cleusa. Alô, Cleusa, irmão da Neuza. Não? Pior que ela é. A Creuza, né? Ela é irmã da Neuza, esposa do Vinilson. Essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Então tá, sem querer, A querendo, Cleusa mandei um é a abraço. ministra lá da linha Caldeirão. Um abraço pra vocês aí que estão assistindo a gente. Como é que é o nome dela? Cleusa? Cleusa Bonifácio Gazana. Cleusa Bonifácio Gazana. Isso. Um abraço para Cleusa Bonifácio Gazana. Deve estar fazendo uma polenta lá, né? Porque aquele povo lá adora uma polenta com queijo, com salame. Coisa boa, um almeirão, aradite. Coisa boa mesmo, né? Coisa boa. Um abração para vocês aí em Palmitinho, no Rio Grande do Sul, linha Caldeirão, vai com a comunidade aí, povo bom, uma barbaridade, né? Carinho para vocês todos aí, tá bom? Obrigado por assistir a gente todos os dias, de segunda a sextas, às 18 horas de Mato Grosso, 19 horas de Brasília, né? A gente está um fuso horário de 1 hora a menos. A gente está no ar para todo o Brasil, com o programa Primeiro Tempo. Biro Silva, até a próxima segunda-feira, porque amanhã começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E amanhã também teremos Brasileiro da Série D, terceira rodada, Aparecidense e Luverdense, às 16 horas de Brasília, lá no estado de Goiás. E ainda amanhã, o Ceilândia enfrenta o União de Rondonópolis e o Operário de Várzea Grande, jogando em Várzea Grande, enfrenta o Misto Clássico Mato Grossense na Série D. E no domingo apenas um jogo em Primavera do Leste, o Primavera enfrenta o Gama do Distrito Federal. Isso de Série D do Brasileirão. Mas pela Série A do Brasileirão, nós já temos jogos amanhã, Biro, que é a 12ª rodada do Brasileirão. Vasco enfrenta amanhã o São Paulo em São Januário às 18h30. No mesmo horário, a Chapecoense enfrenta o Botafogo na Arena Condá, em Chapecó. E às 20 horas, Vitória da Bahia enfrenta o Corinthians. E às 20 horas e 30 minutos, o Cruzeiro recebe o Grêmio lá em Belo Horizonte. No domingo, teremos um jogo às 11 horas da manhã, Internacional no Beira-Rio e Mirassol. O Inter vai estar sem Bernabé, sem Matheus Bahia. Meu Deus do céu, tá desfalcado o Internacional, né? Sem acho que Bernabé voltou a fazer as pazes contigo? Não, o Bernabé tá de bem comigo. Liguei pra ele, falei com ele. Fez aquele gol no Corinthians, né? O Bernabé levou o terceiro amarelo no Clássico Grenal, então tá fora do jogo de amanhã. E o Matheus Bahia parece que está machucado. São os dois laterais do mesmo lado, mas nenhum vai poder jogar. E eu acho que o Mercado também, eu acho que levou o terceiro cartão amarelo no Grenal, também está fora. O jogo é domingo do Internacional, Biro, às 11 horas da manhã. Voltou a ter esse jogo às 11 horas. Esse jogo no domingo. Eu acho legal, Teve 10 horas para nós aqui no Mato Grosso. Domingo teve... Foi Chape e Vitória, né? Já teve um jogo no domingo passado. Já teve no domingo passado. E no domingo às 16 horas teremos Santos e Fluminense na Vila, Curitiba e Atlético Mineiro em Curitiba, o Palmeiras às 18h30 recebe o Atlético do Paraná, o Bragantino em Bragança enfrenta o Remo e o Flamengo enfrenta o Bahia às 19h30 do próximo domingo no Maracanã. Só lembrei aqui de dizer, Biro, informar os torcedores colorados e também do Atlético, que o jogo do Internacional de ida contra o Atlético vai ser no Paraná. Que susto! Vai ser no Paraná. O Atlético vendeu o mando de campo. Vai ser no Paraná o jogo. Parece que é no estádio do Curitiba. O jogo Del Rey é muito pequeno. Acho que eles nem mandavam os jogos dele lá. Eles tinham a opção de mandar Patos de Minas, mas eu acho que em BH, né? Mas daí parece que como o mando de campo é deles, eles estão interessados numa rendazinha e botar no Paraná
para eles é uma boa, porque no Paraná tem muitos torcedores do Internacional. Já teve até clássico Grenal sendo jogado no Paraná, aquele ano da enchente lá. Fez 4 jogos em casa, né? Fluminense, e foi mando do Fluminense, mas é lá no Rio. Aí jogou ontem pela Libertadores, vai jogar domingo contra o Bahia e contra o Vitória na Copa do Brasil também vai ser no Maracanã. Desejar a todos um ótimo final de semana, vamos despedir. Um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus aí e até semana que vem pra gente falar um pouco mais de futebol. Tá certo então, Biro, bom final de semana pra ti também, tudo de bom. Sandra, tchau e até segunda-feira. Tchau, tchau. Um abraço a todos que nos acompanharam, o Elton, a Cris, o Claudemir Bucelli, a Cleusa, toda a família Bonifácio Gazana lá da linha Caldeirão. Silvio Nominal hoje deu bom negócio, que nem ontem, né? Agora o Facebook, pelo jeito, está mostrando a realidade do nosso programa de audiência, né? Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser, estarei aqui novamente. Valeu, pessoal, valeu, galera, um abraço de Deus, Nossa Senhora e São José. Abençoe a minha, a sua, a nossa família, todas as famílias do Brasil afora aí que assistem o nosso programa todos os dias, né? De segunda a sextas-feiras, são fiéis torcedores, são fiéis seguidores da nossa página. E vocês podem assistir o nosso programa também no YouTube, no canal do Primeiro Tempo, lá no YouTube. Vai lá no YouTube, no canal lá, Primeiro Tempo, @Primeiro Tempo, LRV. A Sandra joga aí na tela para nós, coloca no rodapé aí, Sandra, o endereço aí, olha aí. Siga o programa nas redes sociais, tá bom? No Instagram, Primeiro Tempo 15, no Facebook, Primeiro Tempo, somente Primeiro Tempo. E no canal do YouTube, @Primeiro Tempo LRV, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus, bom final de semana, bons jogos, né? No final de semana aí dos campeonatos. E segunda-feira a gente volta a se falar aqui, se Deus quiser e Ele vai querer, vamos estar aqui ao vivo a partir das 18 horas com mais um Primeiro Tempo. Valeu, pessoal, tchau, até segunda. Poderosa, yeah, yeah, yeah. Poderosa é você. Poderosa, yeah, yeah, yeah. Quero namorar com você. Poderosa, yeah, yeah, yeah. Poderosa é você. Poderosa, yeah, yeah, yeah. Quero namorar com você. Vencemos as barreiras do tempo e nos firmamos em solos férteis de Mato Grosso graças à confiança do produtor rural. Com mais de 3 décadas de constante trabalho, a Agrobágio e suas filiais seguem focados na defesa de princípios éticos e em busca da satisfação de clientes e colaboradores. Brindamos as sementes que germinam desse trabalho, aos campos que se abriram e aos horizontes que ainda estão sendo explorados. Agrobágio John Deere, há mais de 30 anos a melhor companhia do produtor rural. Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso, viver cada momento, sempre um mundo novo. Vale a pena desfrutar tudo que faz bem, provar cada tempero e sempre mais além. Todo dia vale a pena, todo dia Del Moro e você, todo dia é alegria. Del Moro, todo dia.
dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Qual é o seu esporte preferido? É o futebol? É o basquete? Ou é o tênis? Seja qual for, na JD Esportes você encontra o que precisa para sua prática esportiva. Tênis, confecções e acessórios esportivos das marcas mais consagradas do mercado. Há mais de 20 anos oferecendo artigos esportivos e de uso casual. JD Esportes, seu esporte, nossa paixão.